fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por gentileza, abra seu coração para a palavra, abra também aí a sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova. O que ela é? É nova criatura. As coisas antigas, algumas versões, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Algumas versões, eis que tudo se fez novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos orar. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Pai, abra os nossos olhos espirituais, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, Pai. Abra o nosso entendimento para receber a tua palavra, Pai. Nós repreendemos pela fé toda ave de rapina, tudo aquilo que quer roubar a semente da palavra, mas que essa palavra possa frutificar a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Irmãos, no seminário Carisma, também no seminário do Rema, tem uma matéria, é um período inteiro onde estuda-se, é uma matéria chamada Realidades da Nova Criação. Realidade da Nova Criação. É um período inteiro onde as pessoas ali, os alunos, vão estudar sobre a nova realidade em Cristo. E eu queria, de alguma forma, claro que não dá para falar tudo, mas eu queria de alguma forma fazer um resumão com alguns pontos, com 2 pontos, um resumo, para a gente ver um pouco essa realidade da nova criação, aquilo que está disponível para nós a partir do momento que fomos recriados em Jesus. Quando nós olhamos para nós, que recebemos a Jesus, quantos aqui estão em Cristo? Diga amém. Quando você recebeu Jesus, você chegou em casa, ou se foi em casa, de repente você foi para um espelho, você se olhou no espelho e você viu que estava igual. Não mudou nada. A aparência, quem era baixo continuou baixo, quem era alto estava alto, quem tinha uma barriguinha continuou com a barriguinha, quem era magro continuou magro, porque não houve uma mudança no físico, pelo menos não naquela hora. É claro que a nova conduta pode levar a uma mudança no físico, amém? Mas não houve ali naquele momento uma mudança externa. Agora o seu espírito, a Bíblia diz que ele foi recriado, ele nasceu de novo. Há uma mudança, há uma recriação no homem interior. Alguém tentando explicar, que existem coisas que são difíceis de explicar, como a Trindade. Nós ensinamos a Trindade, mas ela é difícil de explicar. Quem ensina sobre a Bíblia sabe que ensinar sobre a Trindade é difícil, apesar de ser bíblico. Alguém tentando explicar um pouco sobre isso disse assim:
Quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito é transformado na hora, ele é recriado na hora. O nosso corpo será transformado no dia do arrebatamento. Nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado, e a nossa alma, ela vai passar por um processo, ela vai sendo transformada. Agora, entenda bem, a realidade do que Deus fez no que nós chamamos de homem interior. Paulo usa muito essa expressão, por exemplo, como Efésios capítulo 3, o homem interior, o nosso espírito é recriado na hora, no exato momento. Então nós passamos a ter direitos desse novo nascimento, dessa nova criação. Então nós precisamos entender isso, a nova criação, que ela aconteceu no momento em que você se tornou, que você recebeu Jesus, o seu espírito foi recriado, e junto com essa recriação, há uma nova realidade, que nós precisamos desfrutar. Agora entenda bem, muitas pessoas não têm desfrutado de coisas que elas não sabem que estão à disposição delas. Agora, na realidade da nova criação, perceba que Paulo está fazendo um contraste entre o novo e o velho. Alguém que recebe Jesus é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando nós olhamos para a ideia do novo, a nova criação, quando nós olhamos para o velho, a velha criação, obviamente Paulo está falando, em outras palavras, sobre uma imagem, uma autoridade, uma natureza, uma vida, um nascimento que foi segundo Adão. Que nascimento é esse? O nascimento que nós tivemos no meio do nosso pai e da nossa mãe. O acesso a essa vida terrena, o Paulo vai chamar, Romanos capítulo 5 e vários outros textos, ele vai falar da natureza adâmica. Nós herdamos a imagem do velho. Qual é a imagem do velho? É a natureza de Adão. Lembra, irmãos, lembra que Deus criou Adão, o primeiro homem, Deus criou Eva, e colocou, e Deus liberou alguns decretos, algumas palavras, algumas ordens, algumas bênçãos foram liberadas sobre o primeiro casal, e Deus colocou o homem nesse lugar de governo. Deus colocou o homem no lugar de comunhão plena, comunhão absoluta. Quando o homem cai, nós chamamos isso na teologia de uma troca de autoridade. Lembra que no Salmo 115, verso 19, Salmos 115, verso 16, melhor dizendo, Salmo 115, 16, Deus diz assim: os céus é o céu do Senhor, a terra Deus deu para quem? Deus deu para o homem. A palavra deu ali é Deus deu a autoridade para. Então o Adão, o homem, recebeu a autoridade para exercer sobre a terra. Lembra que Gênesis 1, 26, o próprio Deus olhou e disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Quando Deus diz tenha ele domínio, Deus citou uma série de coisas, animais, Deus citou animais que rastejam, animais que nadam, animais que voam. Ele começa a falar sobre a criação de Deus. Deus cria, e Deus fala assim: eu estou criando, e eu estou agora criando o homem e dando ao homem autoridade sobre as coisas criadas. Mas o homem caiu. Quando o homem caiu, o homem, repito, ele pegou a autoridade que Deus havia entregado para ele, e ele perdeu essa autoridade para Satanás. Há uma troca de autoridade. E o homem que estava no lugar de domínio, o homem que foi criado para reinar, fala comigo assim, reinar, agora se tornou um servo, se tornou um escravo. Alguém disse uma vez, e eu sempre repito isso, que os vícios, irmãos, mostram muito claro essa troca de autoridade. Por exemplo, Deus criou o homem para reinar e falou assim: você vai reinar, sujeitar a terra, sujeitar a natureza. Aí olha o vício, da onde vem a cana, da onde vem a cachaça? Da cana. Da onde vem o cigarro? Da planta.
Da onde vem a maconha? Vem da planta. Da onde vem o vinho? Vem da planta. Da onde vem? Se a gente pegar as drogas, ou a base da droga, da bebida, aquilo, nós vamos perceber que a natureza, ou as coisas criadas, um homem que foi feito para governar, para reinar, põe a mão na minha palavra, para mandar, para dar ordens, para liberar decreto, passou a ser dominado por um pedaço de cana. Um pouco de cana, um caldo de cana fermentado, um pouco de uva fermentada passou a dominar o homem. Porque houve uma troca de autoridade. Por que que deixa eu adiantar, isso seria para o final, mas só dando adiantada para terminar esse assunto. Por que que muitos de nós, no momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, os vícios, a maioria de nós, algumas pessoas entram em processos, mas a grande maioria de nós paramos de beber instantaneamente. Eu conheço pessoas que bebiam até o domingo, que levantou a mão para Jesus, na segunda-feira nunca mais colocou um copo de cerveja na boca. Eu conheço pessoas que fumavam há 30 anos, a partir do momento que Jesus entra na minha vida, nunca mais fumaram. Repito, algumas pessoas entram num processo de santificação, mas muitos de nós somos libertos na hora. Pastor, o que aconteceu? Você voltou, eu vou ter que explicar isso mais na frente, mas você voltou para esse lugar de governo, esse lugar de ordem, para esse sacerdócio, para esse lugar de domínio sobre as coisas criadas. Vocês estão comigo? Você passa a dominar aquilo que te dominava. Na realidade da nova criação, nós temos muitos aspectos. Eu queria trabalhar rapidamente com dois. O primeiro deles é a comunhão. Os irmãos lembram que o Adão, ele perdeu a plena comunhão com Deus. Quando ele caiu, ele perdeu a plena comunhão. Gênesis 3:9, nós vamos perceber que o Adão, que tinha uma comunhão plena, agora, ao invés de correr para Deus, estava correndo de Deus, fugindo de Deus. Então, quando ele caiu, ele perdeu, não de forma total, mas ele perdeu a plenitude da comunhão com Deus. E os irmãos acabaram de me ouvir, eu falei também da questão da autoridade. O homem, quando caiu, ele perdeu a autoridade, o domínio, a posição, o reino, ele foi reposicionado. Agora, qual é a boa notícia do Evangelho? Qual é a boa nova que nós temos? É que tudo aquilo, irmãos, e isso nós precisamos gravar, pôr no nosso coração e meditar sobre isso. Tudo aquilo, tudo aquilo que Adão perdeu no paraíso, Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. O Éder recebeu, ele levantou a mão recebendo. Volta a fita. Finge que eu não falei. Tudo aquilo que o Adão perdeu no paraíso, Jesus conquistou na cruz do Calvário. Agora aumentou, 5 pessoas. Tudo que o Adão perdeu, eu estou trabalhando só 2. Jesus foi na cruz e tomou e pegou de volta. Jesus pegou. Agora, Jesus pegou na cruz e ficou para ele. Ele pegou na cruz e ele deu para. Ele deu para a igreja. Quem é a igreja aqui? Ele deu para a igreja. Quando é que eu me torno igreja? Eu me lembro, irmãos, uma vez, eu já contei isso aqui, mas tem coisa que tem que contar até consolidar. Eu me lembro, Deus já recolheu esse pastor, o pastor Mariano. Nós estávamos lá na Lagoinha, de plantão, no telefone da Paz.
24 horas lá, tem um telefone, um call center que a gente fica fazendo plantão. E meu plantão caiu com o senhor Mariano. Pensa num homem sábio, irmãos. Pensa naquele cabelo branco, que cada fio de cabelo branco é uma sabedoria. Pensa. Aí estávamos conversando sobre a beleza da igreja. Aí chega uma irmã, que a gente chama de menina de boca aberta. Chegou uma irmã boca aberta e falou assim: ah, pastor, pro pastor Mariano, né? Ah, pastor, mas a igreja tem muito problema. E aquele pastor, irmãos, ele olhou assim com tanta sabedoria e com tanto amor e falou assim: filha, eu não estou dizendo a igreja visível, estou dizendo a igreja invisível. Eu não sei se a irmã entendeu, mas eu estou dentro de mim, estou assim, cara, uau. A igreja invisível, a igreja que é a junção dos santos espalhados em toda a terra, a igreja que não carrega uma placa, a igreja que a Bíblia chama ela em Hebreus da Assembleia dos Santos. A igreja não é a carteirinha de membro, irmãos. Parece heresia que eu vou dizer aqui, mas alguém possa ter uma carteira de membro e não ser membro da igreja invisível. Agora essa igreja, quem nasceu de novo, quem foi recriado à imagem de Jesus, se tornou igreja. E não é igreja prédio, não é igreja visível, não é uma igreja que tem uma placa a nível de organização, é uma igreja que está na igreja. Nós iríamos mandar fazer um tapete, acabamos que não fizemos. Nós íamos colocar ali fora assim, ó: bem-vindo à casa da casa. Aqui é a casa da casa. A igreja física, ela existe para acomodar a igreja. E quando você se torna igreja, aquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário passa a ser uma nova realidade para você. Isso é muito poderoso. O André Valadão tem uma canção, e nós cantamos muito sobre a ideia de conhecer a Deus. Queremos conhecer Deus. Isso é muito bom. Só que ele canta uma música mais ou menos assim: Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou. Não é a realidade de quem tu és, é muito importante. Mas Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti a tua semelhança. Às vezes, irmãos, está faltando para nós não só conhecer a Deus, mas falta para nós nos conhecermos a partir de Deus. Falta para nós sabermos quem nós somos em Deus. Falta para nós ter uma revelação. E essa pregação não vai ser suficiente, a não ser que Deus te revele, a não ser que você busque isso, a não ser que você leve isso para o teu quarto e coloque debaixo dos teus joelhos. Essa pregação não será suficiente, porque nós precisamos buscar revelação. Senhor, quem eu sou em ti? Revela essas coisas para mim. E muitos de nós não estamos, escute isso aqui, não estamos experimentando o que está disponível, porque nós não estamos parando para ouvir, para ter a revelação daquilo que Deus já disponibilizou para essa nova vida que nós temos nele. Vocês estão comigo? Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou. E irmãos, nós precisamos olhar para nós, não no sentido de olhar no espelho e ver alguém externo, mas no sentido de olhar para nós e ver aquilo que Deus já colocou dentro de nós. O pastor Luiz Hermínio, ele gosta muito de dizer que nós buscamos fora o que Deus já colocou dentro. O pastor Luiz Hermínio gosta muito de falar: nós buscamos fora o que Deus já colocou dentro. Nós buscamos no externo aquilo que Deus já colocou internamente. Se o Adão, irmãos, se o Adão perdeu comunhão plena
Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele conquistou de volta para nós comunhão plena. Na nossa fé, não existe o entrar e nem sair da presença de Deus. Amém? Não existe. Eu até respeito muito, irmãos, alguém que ora assim, mas apenas como força de expressão, como um pleonasmo, como a gente fala, vou subir lá em cima, né? A gente é apenas um pleonasmo, um vício de fala. Quem ora mais ou menos assim, Senhor, agora eu entro na tua presença, como força só de expressão, é muito legal. Mas não é realidade. Ela não pode orar aquilo como uma realidade, como um vício na hora de orar, uma expressão legal. Mas agora eu entro na tua presença, agora eu saio da tua presença, agora eu entro na tua presença, agora eu saio da tua presença, agora eu entro na tua presença, agora eu saio da tua presença, agora eu entro. Não tem isso na nossa fé. Porque Jesus conquistou na cruz do Calvário, fala comigo assim, comunhão plena. Não tem um dia sequer, a partir do Novo Testamento, e eu falo a partir do Novo Testamento, isso para a eternidade, que você tenha ficado fora da comunhão com Deus. Amém? 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 Então não existe entrar e nem sair. Não tem esse negócio de entrar e sair. O salmista Davi, lá em Atos, Davi é chamado de profeta, porque ele tinha o que nós chamamos de salmos proféticos. O Salmo 27, versículo 4, Davi tem um clamor dentro dele, que não era para a sua época, era para a dispensação do Espírito. O Davi está clamando assim, Senhor, uma coisa peço, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa. Morar onde, gente? Morar na sua casa. Morar na sua casa, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Davi está usando o que ele tem. A presença de Deus era entendida e resumida pelo lugar do culto, pela casa, seja o tabernáculo ou se fosse o templo de Salomão. A presença de Deus era o lugar físico. Agora Davi está com um anseio por Deus. E qual que é o anseio de Davi? Comunhão plena. Senhor, eu estou no lugar da tua presença e eu não quero, entenda bem, eu não quero mais sair desse lugar, eu quero ficar nesse lugar, eu quero dormir nesse lugar, eu quero acordar nesse lugar, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero ser rei a partir desse lugar. Só que ainda assim não era disponível para Davi. Agora, depois da cruz, quando o véu do templo se rasgou, e há um teólogo que diz que quando o véu rasgou, não foi para o homem entrar, foi para o Espírito Santo sair. O Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, foi fazer morada na gente, ao ponto do Paulo dizer assim, você é templo, você é morada do Espírito Santo. Então Davi está tendo um clamor profético, que era para a igreja, que era para você, que era para nós. Davi está tendo um clamor profético, Senhor, eu quero morar na sua casa. Senhor, eu quero morar na sua casa, eu quero fazer morada na sua casa. Mas parece que está Deus assim, não, Davi, eu quero morar na sua, eu quero entrar na sua casa. Davi, você quer morar na minha casa? Não, eu vou morar na sua casa, eu farei de ti morada. Quando você lê, irmão, depois lê, eu não vou ler esse texto, mas depois você leia, quando Davi pediu a Deus para fazer um templo. Deus, vou fazer um templo. Deus olhou para Davi e falou assim, Davi, você quer fazer uma casa para mim? Eu quero fazer casa de você. Então Deus começa a falar para Davi uma série de coisas que remete à descendência de Davi, que é o Cristo, o Messias. Ou seja, a partir de Cristo, você passou a ser casa, ou seja, comunhão plena. Quando você morrer, ou se você for arrebatado, a comunhão, irmãos, ela não vai começar, ela vai continuar.
Vida eterna não é a quantidade de vida, vida eterna é a qualidade da sua vida. Há uns anos atrás, muitos anos, eu fui dedicar um livro, veio uma frase, que eu gravei essa frase, eu coloquei até no meu Instagram depois. Desfrute a vida eterna na terra, pois a vida do eterno encheu a sua vida terrena. A vida eterna, ela não foi feita para desfrutarmos na glória. A vida eterna, ela começou no momento em que o eterno encheu a sua vida terrena. E onde ele fez isso? Aqui e agora. Quem aqui é a morada do eterno? Quem aqui, vou perguntar, quem aqui é a morada do eterno? Quem aqui tem Deus dentro dele? Fala comigo assim, comunhão plena. Fala comunhão plena. A segunda coisa, dentro do que eu estou falando, tem muitas. Mas a segunda coisa, a autoridade. Irmãos, nós fomos reposicionados de novo. O homem em Cristo que tem um entendimento da autoridade, ele volta para o lugar que nunca deveria ter saído, o lugar de governo. O lugar de governo. O lugar de governo. O lugar de autoridade. Sabe o que é interessante em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28? É que nós sabemos que a serpente, Satanás usou uma serpente, que era o animal mais sagaz. Só que Deus falou assim: Adão, você vai governar sobre os animais que voam, que nadam e que rastejam. A serpente estava incluída na lista dos animais a obedecerem a ordem do Adão e da Eva. A serpente era muito sagaz, muito esperta. Só que Adão tinha autoridade para dizer para ela: para trás de mim. Amém? O que Deus fez? No reposicionamento, o cristão, não é o pastor, o cristão voltou a ter autoridade sobre espíritos malignos, sobre a serpente. Sabe um texto interessante? Abra comigo aqui Marcos capítulo 1. Marcos 1, verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Agora, olha o 27. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si. Todos que estavam na sinagoga, irmãos, entendam, eram pessoas que tinham conhecimento das coisas espirituais. Amém? Muitos doutores e mestres, inclusive. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jesus está na sinagoga, o lugar do culto, o lugar do ensino,
E quando, percebam bem, ele expulsa um demônio, a pergunta é: isso é uma nova doutrina? Exceto, irmãos, quando Davi tocava harpa e espíritos malignos eram aplacados da vida de Saul, eu não vi, não estou dizendo que não tem, eu não vi na Bíblia. Eu tenho medo de falar que não tem, porque de repente alguém viu, a Bíblia é muito grande, mas eu não vi na Bíblia expulsar demônios como Jesus fazia. Eu não vi. Se depois tiver, depois por favor, me chama em off ali e me fala, que eu venho aqui e falo. Eu não vi, não estou dizendo que não tem. Eu tenho muito cuidado de falar que não tem, porque a Bíblia é muito grande, mas eu não vi. Mas o que eu estou querendo dizer é, para a religião da época, para o costume cultural da época, expulsar demônios se tornou uma nova doutrina. Ou seja, não é comum aos nossos cultos. Mas o que mudou? Jesus veio reposicionar. E dar ordem a demônios é uma reposição do que aquilo que Deus liberou para Adão. Agora, o que mais me choca sobre isso, sobre retorno dessa nova posição espiritual, é que Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus olhou para os 12, olhou para os discípulos, olhou para os 70 e falou assim: eu vos dei autoridade. E os discípulos também voltaram dizendo assim: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. Os apóstolos, os discípulos, os 70, eles voltaram. Imagina, alguém que nunca tinha feito, foram para a missão e voltaram: uau, eu dei ordens e demônios obedeceram. Agora nós temos Jesus fazendo, nós temos os apóstolos fazendo. E em Marcos capítulo 16, versículo 15, nós temos também Mateus 28, a grande comissão. Nós temos Jesus comissionando e dando essa autoridade para a igreja. Ide, portanto, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, pisarão escorpião. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Nós somos comissionados em autoridade. Agora, por que muita gente não usa essa autoridade? Porque elas esquecem de quem elas conhecem muito. Parece até estranho eu falar isso aqui, mas elas conhecem Deus, mas não têm buscado quem elas são em Deus, quem ela é em Deus. Vocês estão comigo? Se eu pegar aqui uma nota de R$100, entregar para vocês aqui, uma para cada um, e eu também tenho uma nota de R$100. Aliás, quem me empresta R$100 para fazer esse negócio aqui, depois eu não devolvo. Dá R$100 aí, Claudinho. Claudinho fala: não, pastor, agora só uso Pix. R$100. Você na sua casa, vai na sua carteira, pega R$100. R$100 na minha mão, R$100 na sua mão. Qual nota vale mais? Qual nota tem mais poder de compra, Pinduca? Hã? Eu recebi 100. Você recebeu 100. E nós estamos com a mesma nota, mesmo valor de nota. Qual vale mais? Hã? Não entendi? Todas são iguais? Não, vocês estão brincando, não tem como ser. Eu recebi 100, você 100, são iguais? Não tem como ser, irmãos. Eu sou pastor.
Vocês esqueceram que eu sou pastor, que eu fui ungido? 100 na minha mão não vale mais do que 100 na sua, não? Não? Então, agora, por que no mundo espiritual a gente esquece que o valor que recebemos de Deus é o mesmo valor que alguém que está no altar, seja para pregar ou para cantar, recebeu de Deus? Eu vou falar isso aqui, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque uma pessoa confunde. Quando eu prego sobre isso, é um cuidado, tem que ter, Jesus, é um cuidado. Porque para a pessoa se ofender é muito complicado. Mas entenda bem, não tem problema, muito cuidado vou tomar, não tem problema nenhum você pedir oração ao pastor. Grande problema é quando você pede oração ao pastor ou a quem seja, e lá no seu coração está assim: Deus vai ouvir ao pastor. Lá no fundinho assim tem uma crença: pastor é mais homem de Deus que eu, pastor tem mais comunhão com Deus que eu, a oração do pastor é mais forte que a minha. Aí Deus entregou para você a nota de 100, uma para mim de 100, e você usa a sua de 100 como se fosse nota de 2. Você está rebaixando, você não está me supervalorizando, você está rebaixando a você. Você tem, mas vive como se não tivesse. Pastor, vem aqui em casa expulsar um demônio. Eu posso ir? Posso. Não tem problema nenhum em ir. Já fui em muitos lugares. Mas alguém que entendeu quem é, o tempo que você vai gastar para ligar para o pastor, você encurta o problema, gente. Encurta o negócio. Sai em nome de Jesus. Se não sair, não é demônio, irmãos. Se não sair, não é demônio. É outra coisa qualquer. Eu já fui chamado para orar na casa do outro, quando eu cheguei eu falei: isso não é demônio não, isso aí é enfermidade, isso é coisa de médico. De medicina eu não entendo não, entendo do mundo espiritual. Eu lembro do meu pastor, meu primeiro pastor, a pessoa ficou endemoniada na igreja, de cima do altar ele deu a ordem: sai em nome de Jesus. Aí estava fazendo gracinha, ele falou assim: diácono, pode mandar sentar que liguei, não é de gracinha não, isso não é demônio não. E era gracinha, era a pessoa que fazia gracinha na igreja. Porque, irmão, se é demônio, não importa se é o pastor ou se é o crente mais novo convertido, se deu a ordem em nome de Jesus, se for demônio, tem que sair. Ah não, pastor, é porque eu batizei, pastor, tem apenas 5 anos. Experimenta para ver. Experimenta. No começo é difícil. Lembra na igreja, o pastor começou a falar para a gente fazer as coisas. Eu estava de diácono. Aí uma menina ficou endemoniada. Eu cheguei, aliás, eu fui orar para a menina, eu fui orar para a menina, eu coloquei a mão, era uma visitante, eu falei: e agora, o que eu faço? Aí eu lembrei do pastor falando, o que eu estou falando para vocês, eu lembrei do pastor falando assim: só fala. Eu falei: sai em nome de Jesus. A menina voltou normal. Aí, irmãos, eu fui para a parede, eu estava de plantão, né, no diácono, eu fui para o fundo da igreja, fiquei lá com o meu uniforme, mas dentro de mim, eu estou normal, cara normal, você me olhar, estava normal. Dentro de mim eu estava assim: funciona! Funcionou. Mas quem me olhava estava assim. Dentro de funciona.
Por que muitos de nós acham que só os ministros do evangelho de altar que conseguem fazer? Porque não estão fazendo. Fala assim, na nova criação. Fala, na nova criação não existe, escuta aqui, homem sagrado. Fala, não existe homem sagrado. Fala, não existe homem sagrado. Não existe lugar sagrado. E não existe dia sagrado. Hã? Estão comigo? Quando nós olhamos para a nova aliança, irmãos, todos nós somos ministros, sacerdotes e reis. Deixa eu terminar com um versículo. Abra aí, aliás, 2 versículos. Romanos. Esse versículo é muito poderoso, irmãos. Ah, Jesus, Romanos 5, versículo 17. Isso é forte demais, gente. Tem uma frase aqui que é muito poderosa. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebeu, irmãos, olha só. Quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça? Quem aqui recebeu o dom da graça, a abundância da graça e o dom da justiça? Quem recebeu aqui? Quem aqui recebeu? Deixa eu ler na tela com vocês aqui. Deixa eu ler no nosso telão de LED aqui. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça. Quem recebeu a abundância da graça? Quem recebeu o dom de justiça? O que vai acontecer? Qual a palavra ali? Reinarão em vida. Reinarão em? Reinarão em? Reinarão em? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão. Deus nos chamou para reinar, irmãos. Reinarão. Irmãos, não aceite nada menos do que vida abundante, porque essa é a proposta do Evangelho. Reinar. Rei. Volta uma página. Romanos 5, versículo 9. Tem uma frase linda que eu gosto muito aí, ó. Muito mais agora. Fala comigo assim, muito mais agora. Fala muito mais agora. Fala muito mais agora. Repetir não é para ser chato não, Daniel, é só para lembrar mesmo. Muito mais agora. Paulo fala assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo um bom, pois poderá ser que pelo justo alguém se animasse a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Paulo está dizendo assim, olha a teologia de Paulo. Jesus morreu na cruz quando nós éramos pecadores, quando nós éramos devedores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos a imagem do Adão, quando nós éramos afastados da graça salvadora. Aí de repente Paulo tira o olho do que Jesus fez para o homem caído. Ele foi capaz de subir na cruz pelo homem caído. Ele foi capaz de morrer pelo homem em pecado.
Ele foi capaz de morrer pelo homem que não merecia. Ele foi capaz de morrer pelo homem condenado. Ele morreu pelo homem que não o queria. Aí Paulo fala: muito mais agora. Agora o que, Paulo? Agora que vocês já são resgatados, agora que já são salvos, agora que já são libertos, agora que já foram comprados, agora que já foram perdoados, muito mais agora. Irmãos, Paulo está tentando trazer a nossa mente para um lugar em Deus, onde um Deus que é capaz de enviar o Filho para resgatar homens caídos que não merecem, muito mais do que Deus pode fazer, agora que você já foi perdoado, agora que você já foi lavado, agora que você já foi santificado. Irmãos, há um lugar do muito mais. Irmãos, se essa mensagem, eu estou pregando para mim, se essa mensagem entra na minha cabeçona ignorante, se essa mensagem entra nesse coraçãozinho duro, igual uma pedra, se essa vida é transformada, se eu sair daqui dessa igreja essa manhã e falar assim: eu não aceito menos do que reinar em vida. Não é reinar no céu, não é ter mansão no céu, isso é importante, mas a proposta do evangelho não é apenas nos levar para morar em mansões celestiais na eternidade no céu. A proposta de Deus é: reine enquanto você está na terra, governe enquanto você está na terra, viva uma vida abundante enquanto você está aqui. Como é que eu faço isso? Nós lemos no texto: reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Deus nos chamou para ser reis. Quantos reis eu tenho aqui? Quantas rainhas eu tenho aqui? Quantas reis e rainhas eu tenho aqui? Fique em pé, vamos orar, por favor. Queria que você começasse a orar no seu lugar. Queria que você começasse a orar. Queria que você pedisse a Deus para que Deus revelasse isso no seu coração. Como eu disse, essa palavra vai entrar num ouvido e sair no outro, se essa revelação não continuar no seu coração. Se Deus não fizer isso, essa pregação não será suficiente. Eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse. Pede a Deus para abrir os seus olhos. Pede a Deus para abrir os seus olhos do entendimento. Talvez você olhe assim para você e fale assim: pastor, mas você está pregando aí, mas eu não valho nada. Eu não valho nada. Eu concordo que você não vale nada, como eu também não valho. Mas se você ouviu bem a mensagem, não é valer por nós. Nós somos pó. Nós somos pó. E Deus conhece a nossa estrutura de pó. Mas se você entendeu bem a mensagem, reinar por meio de Jesus. Não é a sua força, não é o seu valor. O Anderson, o Tortella, pregou terça-feira aqui, eu estava ouvindo a mensagem, e ele usou o texto de Paulo, que Deus colocou um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você olhar para o vaso de barro, você não vai ver valor, e não veja mesmo. Mas se eu estou pregando sobre nova criação, olhe para dentro do vaso, olhe para o conteúdo do vaso e não para o vaso. De repente você tem um lotinho aqui, irmãos, meio morrado aqui em Promissão, cheio de mato, que ninguém quer comprar nem por 30 mil, e você não consegue vender aquilo por 20 mil. Aí um dia você vai bater uma picareta lá e você achou petróleo. Tem petróleo no meu lotinho
lotinho velho, esmorrado, que ninguém queria. Agora o lotinho de 20 mil, que não valia 20 mil, vale 20 milhões. O que mudou? O que mudou, irmãos? O que mudou? Mesmo lote, mesmo endereço, mesma terra, mesmo mato, mesmo barranco, mesmos vizinhos, mesma cidade. O que mudou? Ah, pastor, tem petróleo. O petróleo já estava lá. Ah, pastor, agora eu sei que tem petróleo. Eu descobri, pastor, que tem petróleo. O que está no interior determina o valor do que está no exterior. Deus colocou um tesouro aí dentro. Começa, pode orar. Os levitas vão tocar uma canção também para Deus. Me leva mais alto, contigo eu quero andar, em cima dos meus ombros, sou forte, eu sou vencedor, te quero, preciso mais da tua graça, Senhor. Eu sei que tu podes a terra tremer, mas cuida de mim com amor. Venha sobre mim o teu reino, quero te servir de um modo agradável. Tira de mim o que não vem de ti, e pra sempre apegado em tua graça eu quero viver. Me leva mais alto, contigo eu quero andar, em cima dos teus ombros, sou forte, eu sou vencedor, te quero, preciso mais da tua graça, Senhor. Eu sei que tu podes da terra tremer, mas cuida de mim com amor. Aleluia. Governo, reino, reinar, governar, ser autoridade, viver vida em abundância. Uma vez eu fui muito constrangido, irmãos, muito constrangido assim, no meu coração. Eu estava passando na época uma grande dificuldade financeira na época, muito grande. E pastoreando a igreja, mas passando dificuldade financeira. Não porque eu era mal remunerado, porque eu estava fazendo alguns desafios e eu estava tendo dificuldade em outras áreas. A igreja sempre cuidou de mim, graças a Deus. E eu estava ali orando e tal, e eu fui visitar um dos amigos que eu tenho. A gente é amigo, muito amigo, um amigo, e ele é milionário, cara, muito rico, muito milionário. A gente conversando, aí ele começou a abrir o coração, ele queria conversar, ele que me chamou para conversar. Aí ele olhou para mim na época e falou assim: Nilson, eu queria ser igual a você. Irmãos, pensa num cara que tomou uma porrada.
Eu olhando assim, que você admira muito, né? Homem mesmo, homem gosta de carro. Você chega assim, aqueles carros conversíveis na garagem, aquelas coiseiras, assim, coisa muito cara. Homem gosta dessas coisas. Eu tinha olhado, entrado, mas com amigo. E de repente ele olhou para mim: seu Nilson, eu te chamei aqui, nós estamos conversando e eu queria falar para você. Eu queria ser como você. Na hora eu tomei uma pancada, porque eu estava, não é olhar de interesse, eu estava olhando para aquelas coisas assim: pô, uau, que legal essas coisas. E o milionário olha para mim e falou assim: Nilson, eu queria ser como você. Ele falou assim: eu vejo Deus na sua vida. Então eu saí daquela sala, depois da conversa, a gente, não lembro se nós almoçamos juntos, mas enfim, eu fui embora. Eu fui pensando naquilo, eu falei assim: como assim um milionário queria ser igual a mim? Depois de algumas burrices que eu fiz, eu estou tendo dificuldade até para arcar com algumas coisas. E eu comecei a perceber que nós carregamos coisas, irmãos, como o Anderson pregou aqui, tesouros em vaso de barro. A pregação de hoje é: olhe para o que você carrega. Olhe para o que você carrega. Não olhe para o barro, olhe para o tesouro. Amém. Você precisa se enxergar como alguém que carrega esse tesouro, ou você vai ser um milionário pobre, porque não sabe o que carrega. Deus chamou você para reinar. Você na sua casa, Deus chamou você para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida. Vá em paz. Deus abençoe. Só lembrando a todos, hoje à noite nós teremos aqui a presença do pastor Tiago Coelho. Eu queria muito que você voltasse, por favor, honra o seu pastor. Vem aqui ouvir essa palavra, é muito importante para nós que você se alimente. Amém? Deus abençoe a todos. Espero você aqui às 18 horas para o nosso culto.